Graças a Deus, estamos começando mais um podcast, hoje trazendo para os irmãos, para todo o povo de Deus, o livro de primeiro, de Romanos Romanos, capítulo... É que eu 16. estou aqui aberto em Coríntios, mas tem. Vai igual aqueles irmãos, né? Mais espiritual. De repente é Deus querendo falar com o Senhor em Coríntios. Né? Vamos deixar para oração sexta-feira. Ok, gente. Então, vamos lá. Recomendação, saudações e votos. Aqui, Romanos capítulo 16. É o último capítulo de Romanos. Todos os demais estão gravados, está aí na rede. Você pode acompanhar do 1 até o 16, tá? Com os comentários do Bispo Macedo. O meu comentário esquece, mas do pastor Douglas. Não, fica com o Bispo de Macedo e o meu Então, lembra de vez em quando. Tá comentado direitinho que o Espírito Santo nos deu, entregando para vocês, tá bom? Tá todo o Romanos completo aí, que é um livro assim muito, muito especial. Chama-se de O Evangelho de Paulo, né, pastor? É o livro teológico de Teológico Paulo, de Paulo, né? né? Assim, no Antigo Testamento nós temos Deuteronômio, que é o livro teológico do Antigo Testamento. No Novo Testamento é o livro de Romanos. Para que os irmãos possam ter uma noção, todos os teólogos beberam exatamente dentro da epístola de Paulo aos Romanos para poder escrever sobre soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Se você quer entender a doutrina da salvação, você pega o livro de Romanos para poder ler com calma e estudar. Né? Você vai ver o que é o preceito da eleição, da predestinação, da justificação, da redenção e também da ressurreição e vida futura. Tudo isso num único livro que é descrito aqui, que é o livro de Romanos. Hoje eu estou tossindo, nunca tossi aqui, mas vai assim mesmo, a gente tosse. O pastor também tosse. Somos seres humanos. Somos seres humanos, eu não vou regravar, não. Pastor Douglas, para iniciar, vamos fazer aquela oração, pedindo a Deus para nos iluminar, nos orientar. Em seguida, a leitura do livro de Romanos 16. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui, essa chance que o Senhor nos dera para poder, meu Deus, ler e estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que possamos, meu Pai, ser iluminados por Ti para o entendimento, meu Pai, da Sua Santa Palavra. Rogamos, meu Deus, que ela possa, meu Deus, curar, que ela possa libertar, que ela possa salvar a todos aqueles que estarão a ouvir, Senhor. Isso nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Olha aqui, o meu copo com água está preparado, você pode preparar o seu também. E ao final desse estudo, faremos uma oração por todos. Você que se encontra enfermo, com problemas de qualquer natureza, espiritual, depressão, angústia, você está triste, abatido, não importa o problema. Isso vai sair da tua vida, o mal que entrou vai sair, a doença vai ser arrancada e todo o mal vai sair em nome de Jesus. E a água consagrada, você bebe, para que a água consagrada ao Senhor Jesus venha limpar todo o seu organismo, venha curar as suas doenças, venha arrancar as células mortas, as células cancerígenas e todo o mal. Se Jesus quer, através da água ou sem água, ele vai te curar. Mas a gente crê que Deus às vezes usa alguns elementos para a gente materializar um pouco a nossa fé. E aqui está a água, que a água é a vida, é a própria vida, né? Vamos lá, então. Prepara o copo com água e vamos acompanhar a leitura. Diz assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja em que está em Cencreia. Recomendação de Paulo a essa moça a respeito de Febe, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. O senhor conhece alguma irmã chamada Febe?
Ninguém usa esse nome, não. Né? Não, conheci sim, uma senhora. É mesmo? Uma senhora lá em Vista Alegre. Né? Eu estava aqui tentando saber de onde que se era em Vista Alegre ou se era em outro local, mas é em Vista Alegre. Mas aqui também faz. Saudai a Priscila. Priscila é comum. Priscila já é mais fácil. É mais fácil. E a Áquila. Priscila e a Áquila. Meus cooperadores em Cristo Jesus. Tem uma história linda com a Áquila e Priscila, hein, rapaz? Sobre aquele moço chamado... É um moço que foi preso com Paulo. Fez muita maldade a Paulo. Ficou preso com ele. Acho que é Onesífero, se não me engano. Foi preso, estava preso na cadeia e foi um homem muito mau. E Paulo ajudou esse homem e vai ser depois um dos seus discípulos. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu errei, me perdoa, tá? Vamos lá. Versículo 4 diz assim: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha que bacana o que fez esse casal, Priscila e Áquila. Saudai também a igreja que está em sua casa, né? Saudai a Epíneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Olha que coisa. Saudai também a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Eustaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trífena, ou Trifena, e a Trifosa, Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, a sua mãe e minha. A mãe dele também é? Irmã de quem? De Paulo? Acho que é. Pelo jeito é. Saudai a Asíncrito. Asíncrito, tem um acento ali. É a Flegonte. Os nomes bem sugestivos aqui para você colocar no seu filho hoje em dia. Olha, rapaz, qual é o teu nome? Flegonte. Steinbach, já pensou? Steinbach já tem, a criança, né? Se joga. Também a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que está com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Cuidado com essa gente que promove escândalo na igreja, né? Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Sábios no bem e simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Opa,
marque isso aí na sua Bíblia. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Isso foi uma saudação. Continua. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Um Tércio que escreveu. Paulo ditou para ele. Ah, tá. Saúda-vos Caio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos saúda-vos também Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, acabei de ler todo o capítulo 16, que, na verdade, se empenha em saudar, em justificar, ou melhor, em também, como é que eu diria aqui, uma palavra moderna que nós usamos muito, em você, por exemplo, validar o trabalho de todos os irmãos que se dedicaram ao Evangelho, se dedicaram a receber os santos em suas casas, enfim, todo um trabalho que, digamos assim, é feito por causa da aqui o negócio do maluco. É por conta da dedicação de cada um. Pastor Douglas, os seus comentários. O capítulo de número 16 é o término, né, da epístola paulina. E o nosso irmão Paulo, ele começa então a fazer saudações pessoais e também a oferecer informações valiosas sobre a comunidade cristã primitivas, que acaba nos trazendo uma certa reflexão. Ele começa recomendando a Febe, serva da igreja em Secreia, e é interessante também, ele mostra aqui que da chance daquilo que o senhor falou, da validação do crente quando ele deve ser apresentado em outro lugar. Às vezes a pessoa sai de uma igreja para outra, não tem esse zelo de falar com o pastor, o outro pastor apresentar ele a outra igreja, acha assim, eu tô indo, acabou, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é assim dessa forma. Você precisa daquela pessoa que estava cuidando de você validar o seu trabalho. Ela era diaconisa aqui, era um dos ministérios das mulheres nesse período que aqui tinha, né? Elas tinham suas obrigações centradas aqui. Nós vimos também algo também que é interessante, que Paulo acaba pedindo que os romanos recebam no Senhor como convém os santos, e isso demonstra que Paulo não tinha diferença de salvação entre os judeus e os gentios. Paulo já considerava a todos um só povo, né? Porque Cristo salvou. Então, se Cristo assim o salva, automaticamente quem seria ele para poder fazer essa discriminação? Dentro da igreja do Senhor não há discriminação. Algo também interessante que mostra isso, como que a igreja evangélica dá uma mudada, principalmente o cristianismo, concernente à função das mulheres. Paulo ele vai fazer saudações a todas as pessoas que são cooperadoras, ou seja, obreiros, pessoas importantes a eles. Dentro dessa saudação estão 8 mulheres.
que cooperavam diretamente com Uhum. Paulo, que era considerado como uma das lideranças do evangelho naquela época. Pessoas de referência, né? Não quer dizer que elas sejam pastoras ou não, mas pessoas de referência, né? Depois ele vai falar nomes que ali estão ditos. E o que é interessante é que muitos desses nomes depois foram achados historicamente nas catatumbas em Roma. Nome desses cristãos que estão aqui nessa epístola. Depois ele fala de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila sempre acompanhou Paulo, né, na segunda viagem missionária de Áquila, está em Atos, capítulo de número 18, acompanha ele. Então, e traz a ele um conforto muito grande. Eles sofreram também com, segundo o edito do imperador de Roma, perderam os seus bens, tiveram tirados os seus bens ali, mas nunca deixaram a fé cristã. Ele reconhece que eles têm arriscado a sua vida para estar exatamente com ele, com Paulo. Paulo vai também trazer esse zelo. Depois ele vai falar aqui algo que é interessante, que Jesus Cristo ele diz aqui, que aquele que abandona, Jesus Cristo fala, aquele que abandonou pai e mãe por amor de mim encontrará muitos outros pais e mães e etc. Olha o cuidado de Deus, né? Paulo, ele foi considerado como traidor. Então a família de Paulo provavelmente o rejeitou também. Mas ele diz aqui, ó, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Ele já não tinha mais aquele cuidado familiar, as pessoas já não estavam mais, ele não podia mais ter esse cuidado, mas compensação, Deus levanta pessoas no meio do caminho para que ele pudesse ser amparado sentimentalmente, emocionalmente. Deus, ele cuida do ser humano por completo, né? De repente você tem uma carência na sua vida e Deus levanta pessoas do seu lado que vai cuidar de você dessa forma, e às vezes você nem percebe, né? Mas Deus está sempre contigo. Ele fala aqui da saudação, né? Do beijo santo, ósculo santo, que é uma demonstração de carinho e de afeto. Beijava-se dessa forma aqueles que eram da família, e então ele vai demonstrar que em Cristo Jesus não há mais uma diferença, pois todos fazem parte da família cristã. E ele vai fazer logo após uma advertência, no versículo 17 até o versículo 19, que ele diz: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que põem ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se, pois essas todos têm dessa maneira. E muitos têm causado divisões. Não se ajunte com aqueles que colocam divisões do reino de Deus. Ao contrário, afaste deles, não ouça eles. E Paulo, então, ele vai aqui dizer algo, que é a promessa, logo depois dessa ênfase que ele vai dizer para você, dessa questão mais grave. Ele vai dizer: não se preocupe com eles. Deixa que aqueles que provocam divisões, briga, contenda, para lá.
porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Olha que coisa linda. Em breve, a obra desses que procuram o mal, que provocam discórdia, que trazem problemas, que trazem dificuldades, será esmagada. Quando Satanás também for esmagado, quando Jesus se manifestará em graça. E aí ele vai falar aquilo que é a base da vitória de todo crente. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, porque nós acreditamos na graça de Deus. E depois ele fala para Timóteo, que é o seu filho na fé, aquele que ele tem plena intimidade, que ele tem plena confiança, perdão. E aqui ele fala do escriba. Paulo tinha um escriba, ele já idoso, ele tinha um problema nas vistas, então ele muitas das vezes ele utilizava pessoas para poder escrever. Então Tércio escreveu esta carta e depois então ele faz uma doxologia no final. É interessante essa doxologia, porque dessa doxologia aqui tu extrai uma pregação aqui de meses. Os últimos versículos aqui do versículo 24 até o final. E nós não iremos falar aqui durante meses, é apenas para que a gente possa aqui ter uma ratificação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Primeiro, ele deseja aquilo que o crente necessita, que é a graça de Deus, que é o seu favor. Ninguém é salvo pelas suas obras ou porque merece. Somos salvos pela graça, que é um favor imerecido. Depois ele fala, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Ele fala do poder de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus. Somente pelo poder da pregação da palavra e do Espírito Santo, um pecador pode sair exatamente do jazigo do pecado e ressuscitar para a graça de Deus, para viver Deus. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhes. O segundo ponto é que a obra de salvação de Deus ficou oculta no tempo eterno. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Antes do homem haver ali pecado, Jesus Cristo já tinha morrido por esse homem. E isto é interessantíssimo, pois que se a salvação existe antes do pecado, ela também não se baseará na obra que o homem negará o pecado, mas sim na crença do homem em tal sacrifício. Na crença do homem em tal sacrifício, o homem se encherá de graça, e essa graça vai fazer com que o homem resista ao pecado. Então eu não sou salvo porque deixei de pecar, mas sim porque a graça de Deus me faz resistir ao pecado. E ao terceiro aspecto, ele vai dizer, levar as nações, e o terceiro aspecto, sim, ao único Deus, sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Só existe um único Deus, que deve ser dado toda a glória, pois toda a obra de salvação, santificação, redenção, justificação é dada por ele. Somente ele pode salvar o homem. Então, por isso que a glória é dada para todo sempre. E nós só conhecemos a Deus, só conhecemos a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. E ele sela com um amém, bispo, exatamente porque o próprio amém, o assim seja de Deus nesse mundo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nos remete à crucificação. Na crucificação, Jesus Cristo disse, está consumado. Assim seja. Amém. Ele é o amém de Deus. É o amém. Acabou. É o que é o início e o fim. Exato. Ele é o amém de Deus. O alfa e o ômega. O bispo Macedo faz um comentário aqui nesse último versículo agora, do 27, assim, Deus é o único que sabe. Aí diz assim, olha, aqui naquela época, os romanos adoravam muitas divindades, inclusive cultuavam o próprio imperador,
Por isso, corajosamente, Paulo finaliza sua epístola esclarecendo aos cristãos romanos que o único Senhor e Deus de toda a terra é o Todo-Poderoso. Somente Ele é imutável, fiel, autoexistente e eterno. Além disso, apenas Ele pode realizar impossíveis, sarar as feridas do coração e trazer a paz. O Altíssimo também é o único que não mente e que tem plena sabedoria para governar o universo. Em outras palavras, o perfeito Criador, Consolador e amigo verdadeiro, enfim, o nosso Deus tem todas as respostas porque é único e sábio. Diante disso, deve ocupar o primeiro lugar do nosso coração e dirigir todos os nossos passos e pensamentos. Amém. Afinal, foi Ele quem deu o seu Filho unigênito em sacrifício por cada um de nós, a fim de nos salvar. Portanto, Ele é o único, o digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Amém. Amém. Amém e amém. Bem, meus amigos, chegamos ao final desse estudo de hoje, dos Romanos. Nós vamos dar sequência nesse estudo aqui do Deus Pode, trazendo para todos vocês e para mim, especialmente, para o livro de Apocalipse. Vamos trazer esse estudo a partir da próxima, dos próximos estudos, acabando aqui Romanos. Nós vamos partir agora para o livro de Apocalipse, que é um livro que vai trazer revelações profundas, né, pastor? Vai sim. O livro de Apocalipse, ele fala, né, do pretérito, do tempo passado, ele fala do tempo presente, histórico daquele momento e do futuro. Do nosso futuro e do futuro que a gente ainda não conhece. Então é um livro fantástico. Vamos orar? Prepare o seu coração, prepare o seu copo com água, é momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença estamos, meu Pai. E aqui para corroborar, para validar com o teu servo, o apóstolo Paulo, tudo o que ele relata acerca do convívio, do respeito, do amor de uns para com os outros, do respeito ao Todo-Poderoso, da honra que temos de dar a quem de fato é digno de todo louvor e de toda a adoração. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Peço que o Senhor nos alimente com a tua palavra e não somente isso, faça ela ficar gravada na tábua dos nossos corações, meu Pai, para que nós não venhamos pecar contra ti. Ensina-nos a viver, a andar segundo a tua vontade. Todos os dias eu peço que o Senhor me ilumine, que o Senhor me oriente, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, e guie os nossos caminhos, guia as nossas vidas, Senhor. Teu Espírito Santo, habitando em nós, nos faz guiados pelo Senhor a toda a verdade. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez te pedimos, repreende todos os males da nossa vida, não nos deixes cair em tentação, não nos deixes entrar na tentação e nem cair nelas, meu Pai. Livra-nos de todos os males e de todos os maus, porque teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Pai querido, oramos pelas autoridades deste país, pelo presidente Luiz Inácio da Silva, meu Deus, que neste momento está se recuperando de um trauma que lhe ocorreu na sua cabeça, e aí está sendo medicado, que o Senhor venha visitar este homem e aproveite esse momento em que ele está ainda sob medicamentos e sobre, meu Deus, sobre a tua direção. Fala com ele, meu Pai, acerca das coisas que o Senhor tem falado para conosco também. Salva esta alma. Eu oro também pelo presidente, pelo o governador da cidade, do estado, Cláudio Castro, oro pelo prefeito Eduardo Paes, por todas essas autoridades que têm mando sobre essa nação, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. E pedimos no nome de Jesus. Pai, na tua presença ainda, consagramos a ti este copo com água, para que ao beber dela, o doente venha a ser curado,
as doenças que estão incuráveis, Senhor. Só o Senhor pode curar. Só o milagre. Aquele que precisa e necessita de um milagre. Se você precisa, diga: eu preciso. Pai, eu peço que o Senhor venha consagrar essa água para esta pessoa que precisa de um milagre. E que ao beber desse copo com água, ela receba vida. Ela venha ressuscitar da sua morte. Aquele que está no leito de dor, que se encontra acamado, triste, está moribundo, Senhor. Que não acredita mais na sua própria vida. Que o Senhor venha dar vida para ela. Porque se há um propósito nessa vida, o Senhor vai resgatá-la para que ela possa viver o teu propósito. Somente o Senhor pode levá-la. Pai, aproveite este momento em que nós estamos orando para salvar aquele a quem o Senhor quer salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Beba da sua água. Quem tem promessa de Deus não morre enquanto não cumprir todos os seus propósitos. Acredite nisso. Não importa o que você se encontra, não importa o tamanho da sua dor. Ainda que esteja agora no hospital, no leito de dor, você nos ouve, é porque Deus quer falar. Se levanta, levanta-te e vai, e se apresenta ao Senhor da glória. Procura uma igreja. Onde você vá até o altar e diga: Senhor, minha vida para o Senhor. Próxima oportunidade, disse nas águas, entrega a tua vida a Jesus. Busca o Espírito Santo, que ele venha e você tenha acesso à glória eterna. Seja salvo, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Douglas, mais uma vez. Eu que agradeço, beijo. Estamos juntos, que a salvação seja a nossa busca principal nesta vida. Até que o Senhor venha. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Carlinha, mais uma vez. Deus te abençoe, ilumine, faça sábia, para que você possa estar com muita sabedoria essas mensagens aí. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe.